Pessoal, e já vou chamar aqui o Pedro Doria, editor do Meio, está aqui com a gente e vai falar sobre o caso do Gabriel Monteiro. Bem-vindo, Pedro. Tudo bom, Miriam? Muito obrigado pelo convite. Ô Pedro, ontem a gente viu umas imagens que na verdade já tinham sido postadas em novembro do ano passado no próprio perfil do Gabriel Monteiro. Mas alguém pegou aquela cena, deu um certo destaque, colocou ali uma câmera lenta, e aí mostra que ele abordou uma menina de 10 anos e uma mãe, que seriam pessoas assim numa situação de muita vulnerabilidade, pessoas em situação de rua, e aí ele se propõe a ajudar essa criança que não está indo para a escola porque está com piolho, então ele leva no cabeleireiro e tal. Só que tem um momento ali que ele diz que era para aliviar o sofrimento da menina, mas ele faz umas cosquinhas, dá um beijo. Assim, as imagens me causaram um certo incômodo, assim, um mal-estar muito grande. O Pedro, ele está correndo vários riscos, né? E a Câmara também do vereador está pensando em cassar o mandato dele. Eu queria saber a tua opinião sobre essas imagens. Você que é um cara do meio, que é um cara que está na internet, nas redes, que acompanha esse tipo de informação, e ele está dizendo que manipularam as imagens. Qual é que é a tua opinião, Pedro? Miriam, eu acho que primeiro a gente tem que lembrar que essas imagens fazem parte de um contexto novo que não existia naquele momento. A gente está falando de um vereador, de um ex-policial que se filmava em cenas de sexo com menores de idade. Adolescentes, mas 15 anos de idade. A gente não está falando de alguém de 17, 18. A gente está falando de uma moça de 15 anos de idade. Aí, nesse contexto em que existem acusações tanto por parte de ex-assessores quanto por parte de ex-assessoras, pessoas que trabalhavam com ele, de assédio moral e de assédio sexual, de tocar, de forçar situações de intimidade física, acusação de estupro. Dentro deste contexto, quando a gente vê o vereador beijando no pescoço uma menina de 10 anos, tocando no corpo dela, uma menina que ele tinha recém-conhecido, não é alguém da família, não é. Dentro desse contexto, Miriam, eu acho que a conotação é outra e não tem como a gente não olhar para essas imagens sem uma sensação de náusea, sem uma sensação de um mal-estar profundo, porque a gente está falando de alguém que estava consistentemente, inclusive dentro da Câmara Municipal do gabinete dele, se insinuando sexualmente, se despindo. Quer dizer, alguém que parece estar sempre movido pelos hormônios. Não tem como a gente olhar para aquelas imagens e não ler outra coisa que não uma situação sexualizada com uma criança de 10 anos de idade. Agora, no caso daquele primeiro vídeo, que é um vídeo íntimo, né? Ele diz que não sabia que ele Isso. estava transando com uma menina que era menor de idade. E ele foi um dos autores da lei que pode vedar ou demitir da administração pública pessoas condenadas, inclusive por filmar sexo explícito com menores de idade. Então, se ele for de fato condenado, ele pode ser enquadrado numa legislação que ele mesmo ajudou a criar. O que você acha disso, Pedro? Miriam, eu não consigo entender como é que alguém se confunde com uma menina de 15 anos de idade. Entendeu? Tudo bem. Pode ter 18? Pode, claro. Você não desconfia que existe uma possibilidade que é uma moça bastante jovem? Você não vai se certificar numa situação dessas? A mim parece uma desculpa esfarrapada. Eu não sabia que tinha 15 anos de idade. Porque, no mínimo, você desconfia que a pessoa está no limiar. Eu acho que a questão fundamental aí, Miriam, é a questão da. Para além dos crimes, até porque no caso dos crimes ele vai constituir advogado, vai haver a defensoria pública, haverá um julgamento e essa avaliação é a justiça que tem que fazer.
Para além dos crimes, a gente pode falar de política. Você estava citando a lei. Esse movimento de extrema-direita, do qual o Gabriel Monteiro faz parte como vereador no Rio de Janeiro, não vamos nos esquecer, ele é um youtuber com um canal gigantesco, ele é colega do Carlos Bolsonaro, o filho 02 do presidente da República, dentro da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A gente está falando do centro do bolsonarismo, que são a Assembleia Legislativa e a Câmara Municipal do Rio. A Câmara Municipal do Rio, que teve o próprio Jair Bolsonaro como vereador no início da carreira, que teve a Rogéria Bolsonaro, a sua primeira mulher, durante muitos anos como vereadora, hoje tem o Carlos. A gente está falando do ponto de nascimento do bolsonarismo. Uma das marcas fundamentais do bolsonarismo é esse discurso radicalmente moralista. Não toquem a respeito de sexualidade infantil. Entendeu? Então você não pode ensinar sobre sexualidade para as crianças, porque isso já seria sexualizar as crianças. Um mês atrás estavam fazendo nas redes sociais um escândalo por causa de uma comédia pastelão que tem por vilão algo que ninguém tem dúvidas de que se trata de uma obra de ficção. Uma ficção que é uma comédia pastelão, não é uma coisa erotizada, mas o vilão é um pedófilo. Estão armando um escândalo imenso porque um filme pastelão tinha por vilão um pedófilo. Quer dizer, você não poderia retratar no cinema, numa comédia, em que o vilão, não assim, o vilão é um pedófilo. Isso seria um absurdo. E, de repente, dentro desse ambiente extremamente moralista de fazer essa forma quase canalha de fazer política, a gente vê alguém que tem um comportamento sexualizado de forma compulsiva e cada vez mais parece com uma tendência à busca por menores de idade. No caso dessa menina, a gente está falando de uma menina de 10 anos de idade. Então, eu acho que o que mais choca, Miriam, não é... Olha, criminosos existem em qualquer ambiente. A gente vai encontrar jornalistas como nós dois, Miriam, criminosos, cometendo as piores atrocidades. Então, a questão não é estar dentro do bolsonarismo. A questão pior, me parece, a hipocrisia, o falso moralismo de não haver uma reação equivalente em relação ao caso do Gabriel Monteiro. Porque não é um vídeo, não são dois, é um acúmulo de testemunhas, é um acúmulo de vítimas mostrando o rosto e vindo à frente, falando sobre o que o Gabriel fez com elas. E agora a gente começa a olhar para esses vídeos todos. Não tem como não nos chocarmos, e não tem como não nos incomodarmos, e não tem como a gente questionar a honestidade e a franqueza dele quando ele fala de qualquer pauta moral envolvendo sexualidade infantil. Pois é, a ministra Damares, aquele vereador que apareceu tão indignado falando da comédia. E vamos lembrar que essa comédia pastelão era uma comédia que não estava na TV aberta, né? Você só poderia acessar esse filme numa TV por assinatura. Quer dizer, da mesma maneira que outros filmes, que os pais podem perfeitamente decidir se vão assistir ou não aquele conteúdo, né? Agora, a gente tem aí um tweet do vereador Gabriel Monteiro, e ele diz o seguinte, vamos mostrar, Luciana, ele fala assim, o que estão fazendo comigo é desumano, campanha nacional que já vai para um mês de destruição da minha vida, querem minha prisão agora por esse vídeo, editaram, colocaram câmera lenta, aproximaram e geraram deturpações tão grandes que nem posso escrever aqui. Na verdade, ele está com esse argumento, mas ele não tem resposta, porque os vídeos falam por si próprios, né, Pedro? Aí ele fala que ele mexeu com o sistema e que é esse sistema que está querendo derrubá-lo. Também sempre enfiam a TV Globo no meio dessas discussões, Pedro. Por que a TV Globo gostaria de derrubar o Gabriel Monteiro? Eu não entendi essa parte. Miriam, eu acho que não é, a questão não é a TV Globo, né? A questão é o jornalismo. A partir do momento que o jornalismo começa a mostrar o que essas pessoas não querem que seja visto, incomoda. E aí, claro, a TV Globo vira o sistema, vira uma grande conspiração querendo derrubá-lo. Imagina, ele é um vereador municipal de uma cidade importante, claro, mas ele é um vereador. O jornalismo da TV Globo certamente está muito mais preocupado com o que está acontecendo em Brasília do que com o que está acontecendo localmente. Agora, é um vereador
que representa esse movimento hipermoralista, que tem essa característica, nesse caso aqui, de franca hipocrisia. Tem uma memória que a gente tem que fazer, Miriam, e isso vale para o caso do Gabriel Monteiro, isso vale para o caso do Arthur Duval, o Mamãe Falei, lá em São Paulo, na Assembleia Legislativa de São Paulo, que é o seguinte, essa queixa, o Kim Kataguiri, outro dia também deputado federal pelo União Brasil, que também faz parte do MBL, do Movimento Brasil Livre, os três estão com esse discurso, estamos sendo atacados, fomos perseguidos, estamos sendo cancelados, tudo mais. Não vamos esquecer que tanto o MBL quanto o bolsonarismo se construíram fazendo perseguições, em alguns casos aviltantes, a pessoas que sequer eram pessoas públicas pela internet, atiçando manadas de pessoas para o cancelamento. Quer dizer, se existe um grupo, se existe um movimento político, se existem movimentos políticos no Brasil que não podem se queixar de a turba ir para cima deles quando algum tipo de hipocrisia é revelada, são justamente aqueles que trouxeram para o debate público no Brasil os cancelamentos, as grandes ondas de linchamento virtual. Não vamos esquecer, por exemplo, do que o MBL fez com aquela exposição em Porto Alegre. Entendeu? Teve curador sendo exposto. Entendeu? Pessoas que... É um sujeito que... Então, não dá para se solidarizar nesse caso. São pessoas cujas hipocrisias estão sendo reveladas, cujo aspecto desumano ou de pouca atenção, de pouco cuidado, de formas diferentes, com a humanidade do outro, de pouca sensibilidade, estão sendo expostos. E pessoas que construíram suas vidas públicas em frente de uma imagem de rigor de costumes, rigor moral do ponto de vista religioso e tudo mais. O próprio Gabriel Monteiro, ele fazia batidas, né, como se ele fosse um agente da polícia, sendo que ele não é mais policial, né, mas ele fazia batidas nas unidades de saúde lá do Rio de Janeiro, e ele sempre chegava nesses lugares com toda a equipe de filmagem dele, para registrar e colocar no canal do YouTube, o que dava views, o que rendia dinheiro e tal, mas é sempre um modus operandi assim, de chegar chutando as portas, buscar a luta pelos direitos, mas assim, de uma maneira bastante apelativa, midiática, claro. E mostrando para todo mundo, sendo que esses assessores que estavam filmando toda a atuação do vereador não tinham necessidade de estar ali, acabaram filmando pessoas que não tinham nenhum envolvimento dentro dos hospitais, tudo atropelando as pessoas, e a sensação que eu tenho é que esses políticos estão agora experimentando um pouco do veneno que eles mesmos espalharam, né, Pedro? Com toda certeza. E não vamos esquecer, Miriam, que de formas distintas, essas cenas são todas montadas. Quando você chega de sopetão num posto de saúde, por exemplo, para fazer uma batida, dizendo que você é um vereador e está querendo ver se os serviços públicos estão sendo bem realizados, aquilo já é uma cena em que você tem amplo espaço para manipular no processo de edição. Agora, a gente não está falando apenas de manipulação no processo de edição. Existem algumas das imagens brutas que foram liberadas, uma delas em uma das favelas do Rio de Janeiro, em que o Gabriel estaria envolvido num tiroteio, outra num assalto em que o Gabriel recupera a carteira de alguém, em que nós vemos a coisa sendo literalmente forjada. O tiroteio existia, mas o tiroteio era muito longe, o Gabriel estava muito tranquilo, só parecia exaltado no momento que as câmeras estavam sendo filmadas, e o tal do assalto foi um assalto que literalmente um dos assessores do Gabriel pediu para o rapaz bater, forjar ali uma situação de roubo e
para o Gabriel aparecer como herói. Quer dizer, a gente está falando de alguém que mente, Miriam. Mente. Literalmente forja artificialmente imagens que vão produzir a maneira como ele é percebido em público. E o que a gente começa a ver com essas outras imagens que estão vindo à tona é, em essência, esse processo de que a coisa é forjada e de que o verdadeiro Gabriel Monteiro é alguém que a gente está apenas começando a conhecer agora. Né? Pois é. Agora eu queria falar sobre o caso do Arthur Duval. O Conselho de Ética da Assembleia Legislativa aqui de São Paulo vai votar hoje um relatório que está pedindo a cassação do Mamãe Falei. Ele foi alvo de várias representações por conta daqueles áudios sexistas, machistas. A defesa do Arthur Duval pediu que fossem ouvidas testemunhas lá na Ucrânia. Eu fico pensando, isso aí seria uma estratégia para a gente ganhar, para ele ganhar mais tempo. Também vai ser votado no plenário o caso dele, Pedro. Tem muito homem nesses ambientes políticos. Você acha que vão aliviar? O que você está imaginando que vai resultar desse caso? A princípio, o cheiro é de que ele vai perder o mandato, Miriam. O Arthur Duval ele tem uma postura política que é comum a muitos nessa nova direita. Eu tenho plena consciência de que o MBL não é bolsonarista ou deixou de ser bolsonarista bastante cedo dentro do governo Jair Bolsonaro, mas eles fazem parte desse macro movimento da nova direita. E uma das dificuldades que eles têm é, nessa postura excessivamente moralista, de transformar tudo em escândalo, de gritar muito alto nas redes, como a gente estava falando o tempo todo. Uma das coisas que acaba acontecendo, um dos resultados desse tipo de prática política, é que você não faz amizade com ninguém, com nenhum lado. Você tem uma profunda dificuldade de construir alianças. Você é aquele parlamentar dentro do plenário que pode atacar qualquer um a qualquer momento, não importa se está na direita, se está na esquerda. Gera muito page view, Miriam. Gera muito like, gera muito retweet, gera muito repost. O problema é, no momento que você é pego numa situação que pode custar a você o mandato, você vai ter muito pouca gente como aliados. Agora, é claro que a gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer. O que a gente não pode esquecer é o seguinte, sabe, Miriam? Quando você está numa fila como refugiado de guerra, tentando entrar num outro país para fugir da morte, você já está numa circunstância, a gente está falando em particular da Ucrânia, você já está numa circunstância em que você deixou os homens, você é uma mulher, evidentemente, né? Você deixou os homens da sua vida para trás. Namorado, marido, irmãos, pais, tios, primos, amigos. Por quê? Porque eles foram convocados para lutar na guerra pela defesa do país. Você deixou uma cidade para a qual você não sabe se você vai voltar. Você deixou uma casa que você não sabe se vai estar inteira, se não vai ser bombardeada. Você deixou o seu trabalho. Sabe, não é só que toda a sua vida foi arrancada de você. Não é só que você, às vezes, não tem o seu diploma de universidade, o seu diploma de ensino médio, você não tem a documentação necessária para chegar num país, para ir correr atrás da burocracia, para tentar revalidar aquilo, para tentar construir uma vida inteira nova. O nível de desorientação que uma pessoa está quando você está numa fila de refugiados, o nível de desespero, o nível de medo, o nível de cansaço, sabe? Isso eu estou falando, Miriam, das pessoas que não necessariamente tenham sofrido alguma violência física. Entendeu? Porque naquelas filas de refugiados, certamente também havia mulheres que foram estupradas, entendeu? Pelo exército russo, porque já estão se acumulando
acusações, mulheres que viram pessoas serem mortas, mulheres que correram risco de vida real para fugir de onde estavam em cidades sob bombardeio. Isso valia inclusive para Kiev, a capital da Ucrânia. Alguém numa situação dessas olhar para uma fila de refugiadas e sentir desejo sexual, sabe? E pensar, preciso voltar porque elas são pobres e, portanto, são fáceis. A primeira coisa que bate, antes da gente vir com adjetivos diversos, machismo, insensibilidade, isso, aquilo, sexismo, misoginia, antes de qualquer adjetivo, e tem muitos, a primeira coisa que bate esse sujeito foi ver o que uma guerra é de perto para prestar trabalho voluntário, ele não entendeu o que uma guerra é. Ele não foi capaz de ser tocado. Como é que você vê uma quantidade tão grande de pessoas em franco desespero, em franco pânico, absolutamente destruídas na sua vida, sem nenhum tipo de perspectiva, ainda no momento da desorientação, do choque? Como é que você vê essas pessoas e não consegue sentir só dor, compaixão, sabe? Como é que tipo de gente olha para uma fila dessas mulheres e vê mulheres jovens e bonitas que são fáceis porque são pobres? Esse cara, ele não está preparado para ser um homem público. Ele não está preparado porque ele não tem a compaixão, a empatia necessária com o sofrimento humano. Ele não está preparado para ser um homem público. Quer dizer, do meu ponto de vista de opinião pessoal, sabe, olhando para ele não tem o equipamento necessário para ser um legislador, porque ele não é capaz de ler e ser tocado pelo sofrimento humano. Isso é o básico, isso é o equipamento que a gente traz de nascença, sabe, Miriam? Você precisa se sensibilizar muito ao longo da vida para perder essa capacidade. E Arthur Duval, obviamente, evidentemente, não tem essa capacidade. Ô Pedro, eu quero mostrar umas imagens da ex-namorada do Arthur Duval, que também foi ouvida nesses processos. Vamos mostrar, Luciano? A senhora, como mulher, como ex-namorada dele, ouvindo aqueles áudios, o que a senhora achou da condição, daquilo que a senhora escutou sobre o local e as pessoas vulneráveis que estavam lá e aquelas falas dele? Achei falta de respeito. Falta de respeito. E a senhora, depois que ele voltou, aí acabou o namoro por causa disso? Eu acabei durante a viagem. Durante a viagem. Tá bom. Então a senhora também condena a atitude feita por deputado Arthur Duval? Condeno os áudios. Pois é, ele diz, né, ele tem um argumento que aquilo foi num grupo de amigos, é como se ele pudesse separar a figura pública da figura privada, mas não dá para separar, né, Pedro? É o que você falou, faltou uma sensibilidade aí que não dá para recuperar. Agora, fala, Pedro. Não, é isso. Não importa para quem foi. Eu tenho amigos também para quem eu falo coisas que eu não quero que as pessoas ouçam. Agora, ou você é tocado por aquele tipo de situação, bem, não, você não é, ele não foi. Esse é o problema. Bom, a gente já estourou nosso tempo, mas eu vou contar para vocês que se tiver um empate, quem vai desempatar é uma mulher, que é a presidente, a deputada Maria Lúcia Amari. Então, nós vamos seguir acompanhando esse caso, né, Pedro? Vamos, claro, até porque ele tem impacto também nacionalmente a respeito do futuro da direita, dessa nova direita no Brasil. Tanto o caso do Gabriel Monteiro, quanto o caso do Arthur Duval. É isso aí. Pedro Doria, muito obrigada pela participação aqui no Almoço. Sempre um prazer, Miriam.